Mas já chamando o nosso convidado aqui nessa quinta-feira, que é o Tiago Ávila, coordenador internacional da Global Summit Flotilha. Tiago, bem-vindo. De volta ao Brasil, né? Obrigado, Seja gente. muito bem-vindo. O cara mal chegou no aeroporto, já está no ICL. Obrigado. Obrigado pela presença, né? Foram quantos dias de detenção? 7 dias de detenção numa prisão e mais um dia sendo sequestrado por Israel mais uma vez. Pois é, junto com você, outros brasileiros, outros ativistas do mundo todo também. Para quem não acompanhou, trazendo um pouco de contexto dessa história, desembarcaram aqui em São Paulo, junto com você, né, somando ao total 3 brasileiros, né, que foram detidos, que foram sequestrados pelas forças israelenses na flotilha que estava transportando ajuda humanitária que tentava chegar até a população de Gaza. Então, tinham dezenas de apoiadores, familiares, parlamentares que estavam presentes ali. Conta um pouco como é que foi essa chegada aqui em São Paulo, por favor. Gabi, dessa vez a gente foi com uma delegação brasileira, né, de 13 pessoas, que eram parte de uma delegação internacional de 462 pessoas, que foram em mais de 40 barcos por mais de um mês navegando pelo Mediterrâneo para criar um corredor humanitário e para romper o cerco ilegal de Israel sobre Gaza, que já dura 18 anos. Novamente, infelizmente, a gente foi interceptado por Israel, que é uma interceptação ilegal em águas internacionais. Novamente, todos os alimentos, medicamentos, tudo que a gente levava de ajuda humanitária foi roubado por Israel, assim como nossos barcos. E a gente, dessa vez, foi levado não para uma prisão ali próximo de Tel Aviv, mas para uma prisão no meio do deserto, chamada... Negev. No deserto do Negev, Itzeot, onde acontecem muitas violações contra palestinos também. Dessa vez as pessoas foram levadas a 7 dias de cárcere, ainda existem 6 pessoas dessas 462 ainda presas da flotilha, e a segunda onda da flotilha, que chegou há 2 dias atrás, também 145 pessoas também estão lá. Então agora a gente está falando de 151 pessoas ainda detidas e 455 pessoas libertadas já até o momento. E, bom, a gente segue denunciando essas violações. A gente sempre fala que o que acontece com a gente não é nada perto do que acontece com o povo palestino. A gente teve o benefício dessa vez de que, quando a gente foi interceptado, eles usaram um contingente tão grande, porque a nossa missão também era tão grande, tinha mais barcos que todos os outros somados das outras vezes, mais gente que todas as pessoas somadas que já tentaram cumprir essa missão ao longo de 17 anos, que o povo palestino pôde pescar no dia que eles estavam nos interceptando. E agora, 7 dias depois de encarceramento, a gente viu a pressão tão grande, somada à mobilização nas ruas, processos governamentais e tanta mobilização do mundo, num planeta de 8 bilhões de pessoas, que empurrou os países, sobretudo os Estados Unidos, a forçar um acordo de paz, que ainda é extremamente limitado. Gaza ainda segue sendo bombardeada hoje, mas para a gente é um avanço, né? Tudo que avança por aqui, parem de cair bombas sobre os corpos palestinos, para nós é algo que é do interesse do povo. E a gente está fazendo isso não por nós, mas sim pelo povo palestino. Então, para a gente é melhor assim. Gabi, eu sei que você vai querer trazer para ele essa questão de hoje, né, que é o cessar-fogo e a tentativa de paz. Mas eu queria antes, assim, até por curiosidade, a gente viu algumas imagens daquele ministro israelense, um dos mais extremistas, Itamar Ben-Gvir, que foi até os detidos, até os sequestrados, e fez uma espécie de provocação, assim, de humilhação pública, gravou tudo. Sim. Você estava naquele momento, você ouviu ou você viu o que aconteceu? Pode contar pra gente esse episódio e outros que tenham acontecido enquanto vocês estavam detidos? Viana, enquanto a gente estava sendo levado para o porto de Ashdod, Itamar Ben-Gvir, o ministro do interior de Israel, que é aquele que distribuiu 10 mil fuzis para colonos assassinarem palestinos na Cisjordânia ocupada, é o que defendia que a gente fosse enquadrado como terroristas e ficasse lá por anos, é o que defende que Gaza não receba nenhum pacote de farinha de ajuda humanitária há 2 anos, ele estava lá. Eu tinha sido separado do grupo por ser coordenador internacional. Naquele momento eu estava com a minha cabeça amassada no chão por soldados israelenses, separado de todo o grupo, mas eu escutei as pessoas gritando. Itamar Ben-Gvir tentou fazer o vídeo dele, tentou fazer a jogada publicitária dele. O que a gente entende é que isso não foi muito possível, porque as pessoas ficaram gritando que ele era um criminoso de guerra, e ele é, de fato. As pessoas falavam, Itamar Ben-Gvir, você deve temer porque a gente ainda vai te ver em Haia. E eu acredito que isso vai acontecer mesmo. Então ele não só foi lá no porto de Ashdod, enquanto a polícia dele
praticavam atos de violências horríveis contra várias pessoas. Naquele momento, eu e Greta estávamos sendo amassados ali contra o chão, ali no porto de Ashdod. Mas depois disso, ele ainda foi na prisão. E na prisão é a mesma coisa. Ele tentou fazer os vídeos dele, chamar as pessoas de terroristas, porque as pessoas diziam que ele quem era o assassino de crianças, ele quem era a pessoa que cometia crimes de guerra ali, não a gente. Nós somos uma missão humanitária, de solidariedade não violenta, e a gente, sinceramente, não tem medo de encontrar ministro nenhum. O ministro da Defesa, Israel Katz, também foi lá na prisão e foi recebido da mesma forma, com os mesmos protestos, porque a gente sabe que a gente tem o direito internacional do nosso lado, a gente sabe que a gente tem as maiorias sociais do mundo, um planeta de 8 bilhões de pessoas, sabe que matar crianças de fome é errado, que bombardear escolas, hospitais é errado. A gente não tem por que ter medo. A gente tomava as medidas, a gente permanecia não violento, não desrespeitava ninguém individualmente, mas a gente não tinha medo deles. Então, a gente falava o que tinha que ser dito. E foi a sua segunda vez preso em Gaza também. Você percebeu alguma diferença da mudança de comportamento das forças israelenses? Dessa vez eles fizeram questão de tratar as pessoas bem pior do que trataram a gente no Medellín. Então, os atos de violência cometidos no porto foram maiores, o fato de levar todo mundo pro deserto do Negev, para a prisão de Kitzeot também. Chegou um momento que mais de 200 pessoas já estavam em greve de fome, a gente, por protestar por aquela medida e demandar a libertação imediata também, mas chegou um momento que eu tive que fazer uma greve de sede também, porque eles não estavam entregando medicamentos básicos. Chegou um momento que tinham pacientes diabéticos 3 dias sem insulina e a gente já tinha tentado de tudo e não conseguia. Então, assim como os palestinos, a greve de sede é um instrumento de resistência dentro das prisões diante das violações. E a gente fez isso também e a gente conseguiu. No fim, a gente conseguiu que os pacientes conseguissem os seus remédios, a gente conseguiu que as pessoas que tinham sido separadas fossem trazidas de volta. Eles me tratavam de uma forma diferenciada ainda, com muitos interrogatórios, caminhadas no deserto, sempre sob a mira de escopetas e fuzis. Mas o pior de tudo é que isso não é nada perto do que fazem com palestinos. Existem mais de 11 mil palestinos nas masmorras de Israel, 400 dessas pessoas crianças. E é em nome delas que a gente fala o que aconteceu conosco, não no sentido de dizer que o que aconteceu com a gente foi tão grave, eu sei que é comparável ao que eles sofreram, mas se aconteceu com a gente, que tinha tanta visibilidade, imagina com eles. Ora, o efeito foi muito positivo, né, da flotilha, porque acabou incentivando manifestações gigantescas na Europa inteira, né? Coincidindo com a chegada de vocês à interceptação por parte de Israel. Teve uma manifestação em Amsterdã que nunca tinha havido daquele tamanho, né? Itália, Holanda, né? Sim. Amsterdã foi muito forte. Reacendeu a Europa inteira, né, para a questão, né? E aqui na Paulista teve uma manifestação grande também aqui no Brasil. Você deve ter ouvido falar. Sim, a gente entende que os barcos são só mais um instrumento de mobilização. É uma tática entre várias que se pode utilizar em solidariedade ao povo palestino. A gente sempre dizia que a gente não vai romper o cerco só com as pessoas que estão nos barcos, mas sim com um levante global. Então a gente fala que quem está no barco está junto com quem está na manifestação, com quem está promovendo boicote, com quem está produzindo informação livre, que é o que vocês fazem aqui, com quem está conscientizando as pessoas e mostrando o que é um cerco ilegal de 18 anos, o que são 8 décadas de genocídio e limpeza étnica, o que é um estado de colonização, de apartheid. Então, todos esses fatores juntos, com governos aliados à causa palestina, criaram um ambiente propício para que o povo palestino conquistasse uma vitória concreta. Parar as bombas 2 anos depois da escalada do genocídio não é algo pequeno. É algo que não estava nos planos de Netanyahu, é algo que é contra os desejos iniciais dele e que é algo que vem da pressão internacional. É uma vitória da pressão internacional. Agora, a gente sabe que a gente está lidando com um Estado pirata que não cumpre os seus próprios acordos feitos com ninguém e garantir que esse cessar-fogo perdure é um desafio muito grande, já não está perdurando. Tiago, eu quero muito falar a respeito desse acordo, mas eu antes queria um pouco que você descrevesse, eu não sei se nessa prisão específica que vocês estavam ali no deserto de Negev, se vocês tiveram contato com algum palestino que também estivesse preso lá e em quais condições que eles estavam, né? Gabi, quando eles colocaram a gente, é uma prisão que tem mais de 10 pavilhões, cada pavilhão tem 20 celas, fora a solitária e outros espaços ali. A gente foi colocado, os homens nos pavilhões 9 e 10 e as mulheres nos pavilhões 6 e 5. Todos os outros pavilhões tinham palestinos, mas a gente não conseguia ter contato com eles. E nos pavilhões onde a gente estava também tinham palestinos antes, a gente não sabe para onde eles foram movidos, se eles foram levados e concentrados nos outros pavilhões ou não. Vocês conseguiram ouvir?
a gente não conseguiu ouvir, mas tinha marca deles nas paredes. Então, nos pavilhões das mulheres, todas as camas, por exemplo, tinham muitos escritos e muitas coisas. Infelizmente, é algo que eles fizeram questão de separar a gente. Nas outras prisões também era assim. Era a ordem direta de Itamar Ben-Gvir de isolar a gente do mundo exterior, isolar a gente de todos os demais presos que estavam ali naquela região. Então, a gente sabe que eles estavam lá, sabe que os mesmos agentes penitenciários que estavam ali, os mesmos cachorros, as mesmas escopetas, também eram utilizados contra o povo palestino de uma forma ainda mais violenta do que com a gente, mas que a gente não chegou a ter esse contato. Mas essas marcas que você traz são muito importantes. Entrando nessa novidade, vamos dizer, nessa notícia que é muito recente de Israel e do grupo, né, de autoridades do Hamas assinando esse acordo de paz, então marca o início da primeira fase desse cessar-fogo, agora contra Gaza. A gente tem aqui algumas informações do chefe da equipe de negociação do Hamas, dizendo que o grupo recebeu garantias dos Estados Unidos, de mediadores árabes e da Turquia também, de que o acordo nessa primeira fase de cessar-fogo significa que, abre aspas, né, a guerra em Gaza encerrou definitivamente. Só que, apesar do anúncio do acordo, e isso desde o momento que Donald Trump e Netanyahu também falaram com a imprensa, os bombardeios continuam acontecendo. Então, eu quero um pouco a sua avaliação nesse sentido, se você está otimista com esse encerramento definitivo, supostamente. Gabi, a gente sempre trata que quando a gente está lidando com o regime sionista de Israel, a gente precisa manter sempre o nível de alerta máximo. Porque eles continuam os bombardeios, porque eles querem causar uma retaliação de qualquer grupo insurgente, do Hamas ou de qualquer outro, para dizer depois que esses grupos estão descumprindo o cessar-fogo. E aí utilizar isso como uma forma de romper um acordo que não é benéfico para a coalizão de extrema-direita de Netanyahu, Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich e outros. Então, eles, mais uma vez, estão tentando cavar uma situação de que a outra parte reage, eles tratam a reação como se fosse o primeiro ataque, e aí dizem que outros estão descumprindo. Eles fizeram isso no Líbano e fizeram isso em outras 2 tentativas de cessar-fogo em Gaza. Então, eles sempre vão tentar criar caminhos para seguir o seu regime. Essa coalizão de extrema-direita não se sustenta, a não ser com a expansão das violações, com o ataque a outros países. A gente está falando de 2 anos em que 8 países foram atacados na região. Então, a gente precisa levar isso sempre em consideração, que a gente está lidando com setores políticos que não têm nenhum interesse que os bombardeios parem. A gente está lidando com um complexo industrial militar que lucra muito com essa guerra e que, para a gente, é um genocídio, né? A gente está falando também de setores que conseguem concentrar uma parcela da sociedade israelense que não tem interesse nenhum que Gaza seja reconstruída com o povo palestino ainda vivendo dentro daquela região. Então, a gente precisa estar sempre vigilante. E mesmo que aconteça um cessar-fogo, as pessoas perguntam, mas aí as flotilhas vão continuar? As flotilhas aconteciam mesmo quando não haviam escaladas desse genocídio. As flotilhas acontecem porque existe um cerco ilegal de 18 anos de Israel sobre Gaza. Mesmo um cessar-fogo, ele ainda não garante que Gaza vai ser gerida pelo próprio povo palestino, como diz o direito internacional. O direito internacional não fala que Donald Trump vai gerir aquela região, muito menos Tony Blair. O direito internacional diz que aquela região é do povo palestino. E o povo palestino deve ter direito à sua autodeterminação, a viver com seus povos, na sua cultura. E como todos os outros povos, o direito de viver em paz. Como nós temos direito de viver em paz, o povo palestino também tem. Como as crianças daqui têm direito de não serem amputadas sem anestesia, não morrerem sob bombas, não terem que saber diferenciar desde os 3 anos de idade o que é um caça F-35 do que é um drone de vigilância, as crianças de Gaza também têm esse direito. Então, nós precisamos, enquanto comunidade internacional, garantir que esse povo que passou por tantas violações não precise mais passar por isso daqui para frente. Então, as missões elas precisam continuar, a solidariedade internacional e a vigilância precisa continuar sobre o povo palestino. Nenhum projeto apresentado por Donald Trump tem sequer a intenção de garantir a autodeterminação do povo palestino no seu próprio Estado, de acordo com seus próprios interesses, que é o que diz o direito internacional. Então, essa mobilização precisa seguir. E o Thiago falou, e muita gente tem falado sobre isso, tem que ficar alerta porque essa paz veio contra a vontade de Netanyahu. Então, tudo que ele puder fazer... Sem consultar, sem... Pois é. Então, tudo que o Netanyahu puder fazer para reverter rapidamente isso, ele vai fazer, né? E então, os palestinos estão se comprometendo a entregar
os reféns que ainda estão lá em Gaza e também os corpos, né, de alguns que ainda estão por lá. Depois disso, quer dizer, tem alguma garantia de que o Netanyahu vai cumprir a palavra? Vai definitivamente sair? Né? As matérias de Gaza agora, dos jornais de fora do Brasil, no momento é Gaza desconfiada. Claro. Porque quantas vezes, né? E Israel ainda não ratificou. Está acontecendo uma reunião agora. Claro que vai ratificar, mas só essa demora é simbólica no sentido que é meio contra a vontade, né, do que está acontecendo. O Trump anuncia, o Hamas anunciou, mas falta Israel carimbar. Pois é, assim, o Hamas antes Antes do governo de Israel. E também, acho que só um fato para a gente trazer aqui, o Hamas ganha certa legitimidade, porque ele, assim, todas as matérias e todos os comunicados, até oficiais dos governos, dizem, o grupo Hamas assinou o cessar-fogo, portanto se reconhece que o Hamas tem a legitimidade. Aí o Trump assume a negociação direta com o Hamas. Com o Hamas. Então toda a conversa aqui, porque eu estou falando isso porque quando a gente fala aqui do Hamas, tem uma turma que entra, vocês estão falando... O Hamas não tem direito a nada, é um grupo terrorista que Gente, foi eleito, você pode gostar, não gostar, eu particularmente não gosto, mas é o grupo que representa a população de Gaza. E agora está legitimado nesse acordo, né? E tem esse lado também, apesar de enfraquecido, né? Eu imagino militarmente, você tem uma avaliação sobre isso? Sim, sem dúvida alguma. Tanto o Hamas, Hezbollah, qualquer grupo do chamado eixo da resistência nesse momento se encontra bastante enfraquecido. Agora, o que não muda é que o povo palestino pode ter a sua opinião política da mais diversa, que é bastante diversa, inclusive. Existem vários grupos insurgentes de orientações diferentes. O Hamas é um grupo fundamentalista islâmico. Existem grupos comunistas que também fazem parte disso. Como a OLP. Exato, a Frente Popular de Libertação da Palestina. O povo palestino é muito diverso, politicamente também. Agora, o que não muda é que existe uma ampla maioria do povo palestino que defende o direito do povo palestino de não viver sob ocupação e que defende o que diz o artigo 51 da Carta da ONU, que diz que todo povo tem o direito de viver livre da colonização, de buscar quaisquer meios necessários para se livrar da colonização. A colonização que é o crime, não você lutar contra ela. Então o povo palestino vai seguir, e o povo palestino tem, em sua ampla maioria politicamente, a necessidade de não viver sob colonização. A saída para aquela região não é você ser tutelado por nenhum governo estrangeiro. A saída de Donald Trump é uma saída falsa. O povo palestino precisa, primeiro, parar as bombas, precisa parar, deter o genocídio, mas depois precisa acabar com a ocupação militar daquela região e depois descolonizar aquela região. Não é possível ter paz verdadeira num ambiente onde, a depender da sua religião, do seu grupo étnico, você tem direitos diferentes. Se você é palestino, você tem 14 anos de idade penal. Se você é israelense, você tem 18 anos de idade penal. Se você é muçulmano, você não tem direito a se casar. Se você é judeu, você tem direito a se casar. Isso não é possível, não pode. Se você é palestino, você tem 4 sistemas legais diferentes. Se você vive em Jerusalém, na Cisjordânia ocupada, em Gaza ou nos territórios ocupados em 48. Se você é israelense, você pode transitar em todo aquele território e ter o apoio do seu exército para cometer as maiores violações sobre um povo. Isso não é sustentável. O regime de apartheid, como o da África do Sul, existe piorado em Gaza, segundo os próprios sul-africanos, segundo Mandela, que estava na cela comigo, no presídio, o neto do Nelson Mandela. Então a gente precisa acabar com esse sistema de injustiças naquela região, aí sim a paz verdadeira vem. Não é uma paz imposta por uma nação estrangeira. A Palestina já foi ocupada por muitos anos. O mandato britânico que veio antes do regime sionista causou muitos danos e um projeto que se assemelhe ao mandato estrangeiro naquela região não vai trazer a paz. O que vai trazer a paz é o povo palestino gerir a sua própria terra como qualquer outro povo deve ter o direito de fazer. Perfeito. Rodrigo, não sei se você tem uma questão. Eu também queria trazer uma informação aqui. Eu estava falando a respeito do cessar-fogo e você até disse que tem uma reunião acontecendo agora, né? Do gabinete do Netanyahu. Pelo menos estava acontecendo no final da tarde. Exatamente. E aí, o prazo, isso de acordo com informações vindas de Israel, mas o prazo que se tem, que foi informado publicamente, é que deve começar 24 horas depois do término dessa reunião. O cessar-fogo. Para aprovar essa proposta. Exatamente. Então, a reunião estava marcada para as 18 horas de Israel, meio-dia em Brasília, segundo o comunicado do governo, e pode estar acontecendo até agora. Depois, esse comunicado saiu por parte
do governo israelense depois de o Hamas acusar o Netanyahu de manipular datas, listas e procedimentos relacionados ao acordo do cessar-fogo. Então, ainda assim, mesmo acatando uma parte desse acordo, né, enfim, porque não tem muita alternativa também, não foi oferecida nenhuma alternativa, ainda assim o grupo está fazendo uma denúncia publicamente a respeito disso. Tiago, e no meio de tudo isso, Donald Trump também já está querendo tirar a sua fatia política, já estava há muito tempo, e diz que quer receber um... Nobel da Paz. Nobel da Paz. É até difícil, né? A correria dele em relação a essa questão era para dar tempo no calendário do Prêmio Nobel, que é anunciado, acho que entre amanhã e segunda-feira. Sexta-feira mesmo, então amanhã. Então ele queria, pelo menos, anunciar, por isso que ele correu para anunciar, porque ele quer se incluir. Essa é a grande bandeira dele, quer virar Nobel da Paz com essa questão. Defendido pelo Netanyahu. Defendido pelo Netanyahu. O carniceiro de Gaza. Exatamente. Vai ser curioso. Imagina, um prêmio não me surpreenderia completamente, porque outros momentos Barack Obama e outros momentos Henry Kissinger já ganharam esses prêmios também. Então não é exatamente algo novo que criminosos de guerra possam ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Mas Donald Trump, talvez depois de Netanyahu, é o maior inimigo da paz no mundo. Então, seria realmente um contrassenso, né? E a gente sabe os mecanismos que eles têm para tentar impor a sua hegemonia. Um dos mecanismos é esse, né? Eles tentam confundir as pessoas. Como que uma pessoa que está promovendo tantas violações ao redor do mundo, que mantém o maior exército do mundo, que mantém o complexo industrial militar, que causa destruição no planeta inteiro... Fornecendo reivindica um prêmio e reivindicando o prêmio de paz. É inacreditável. O genocídio não teria acontecido se não fossem as bombas vindas dos Estados Unidos, que ele fez questão de garantir, fluindo abundantemente para Israel. Isso, então aqui, só para reforçar o que eu estava dizendo, o Donald Trump falou publicamente sobre isso. A gente tem a publicação na rede social dele, ele dizendo: tenho muito orgulho em anunciar que Israel e Hamas assinaram a primeira fase do nosso plano de paz. Isso significa que todos os reféns serão libertados em breve e Israel retirará suas tropas para uma linha acordada, como os primeiros passos em direção a uma paz forte, duradoura e eterna. Então o Trump disse... Eterna é um pouquinho demais, né? É uma fala, né, assim... Bastante... Grandiloquente, típica. Exato, eloquente. Ele diz que todos os reféns israelenses vão ser libertados, né? Israel diz que são 20 reféns vivos e 28 corpos. E também um alto funcionário do Hamas confirmou que, em troca disso, deveriam ser libertados, né, no caso, mais de 2.000 palestinos que foram detidos por Israel, justamente por isso que a gente falava. Eu estava lendo agora no Haaretz, né, que é um jornal mais progressista lá de Israel, que a lista já foi acordada. Hamas e Israel fecharam essa lista, acho que hoje no começo da tarde, dos palestinos, que Israel teria a obrigação de liberar em troca dos reféns, enfim, em troca do cessar-fogo como um todo, que é importante também. Talvez uma parte desses que estão presos lá onde vocês permaneceram, uma parte seja liberada nesse acordo, né? Sim, faltam 9.000 ainda, depois de libertar esses 2.000, e falta o fim do estado de apartheid. Então, claro, esses 9.000 não estão nesse acordo. São 2.000, né, que estão no acordo, né? Isso, 2.000. Exatamente. Isso são as organizações de direitos humanos palestinas quem colocam, que são pessoas que já eram mais de 6.000 antes e que ao longo desses 2 anos foi aumentando vertiginosamente a quantidade de pessoas presas e que agora, felizmente, 2.000 vão escapar da tortura, das violações, da morte no cárcere. Mas ainda é insuficiente. Tiago, eu quero muito agradecer a sua presença e dizer que a nossa comunidade aqui do ICL, no nosso chat, está te acolhendo muito fortemente. Então, vocês fizeram um trabalho maravilhoso no ICL aqui, cobrindo a flotilha. Eu estava nas tarefas internacionais, então a delegação brasileira que contava que vieram nas matérias do ICL, que a comunidade recebeu muito bem. Vocês realmente fazem um trabalho maravilhoso. A vida das pessoas e da delegação brasileira estava nas mãos de vocês e de todo mundo aqui. Sem isso, a gente não tinha proteção nenhuma dentro daquele cárcere. Fez toda a diferença. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a você por ter vindo direto aqui dar essa entrevista para a gente. O Tiago Ávila, que é coordenador internacional da Global Summit Flotilha. A gente agradece pelo seu trabalho, pela sua luta que permanece junto ao povo palestino. E a gente também agora vai ter aqui a continuação, uma pausa, né, Rodrigo? Porque hoje a gente tem o nosso documentário original do ICL às 8 horas da noite. Sobre a Argentina.
falando em extrema-direita, em amigo de Netanyahu, o Milley é um dos maiores amigos do Netanyahu. E dos Estados Unidos. E dos Donald Estados Trump Unidos. E também. sobre o prêmio Nobel ao Trump e as bolsas internacionais que avaliam isso, ele está só com 2% de chance de ganhar esse prêmio. Muito bem. Que bom. O que já me surpreende, porque... O que já é demais, né? Sério. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Tiago, principalmente, obrigada pela sua presença. Rodrigo, Chico, Obrigado. Obrigada.